Qual o balanço que pode ser feito da área de saúde em Campos em 2022? Um ano difícil, um ano que os gestores pegaram o efeito retardado de uma pandemia. Como é que foi isso no município? Eu estou com o médico Paulo Irano, secretário municipal de saúde. E de que forma que o senhor pode fazer esse balanço para a população de Campos aqui nas plataformas digitais do Campos 24 Horas? Bom, primeiro, muito obrigado aí por essa oportunidade. É sempre muito importante a gente esclarecer a população. E eu diria que hoje a população tem esta percepção dos avanços que conseguimos obter nesse período agora do governo Vladimir Garotinho e Frederico Paes. É notório que conseguimos avançar em todas as áreas assistenciais da saúde. Eu poderia fazer assim muito rapidamente um resumo. Começaríamos pela reestruturação das unidades de saúde, né? Quando assumimos o governo, o hospital, o HGG tinha que fechar, porque não tinha condição nenhuma, né? E chovia mais dentro do que fora do hospital. Hoje nós temos lá no HGG já um hospital bastante avançado na sua reforma, no corpo geral. Fizemos um novo pronto-socorro, que é uma maravilha, na verdade, em termos de estrutura, em termos de equipamentos, todos, eu diria, voltados para essa assistência de maior qualidade possível para a nossa população. E também conseguimos fazer o teto todo do hospital, evitando que chovesse dentro, e, consequentemente, as obras internas estão avançando num ritmo bastante acelerado, e tenho certeza que em breve teremos o hospital todo já em condições, eu diria, excepcionais. Já que o senhor começou pelo HGG, doutor Paulo Irano, foi uma reconstrução do hospital. Sim. Em que estágio está o hospital hoje? A parte nova, na verdade, né, essa parte que a gente inaugurou, que é o novo pronto-socorro do hospital, ele foi todo feito, né, desde o início. Só tínhamos uma estrutura que, inclusive, foi deixada por Rosinha no seu governo anterior, mas ficou parada esse tempo todo e degradando cada vez mais. E a parte interna do hospital, a gente tem a impressão que dentro de um ano e meio no máximo, a gente vai conseguir entregar o restante dele. Já temos várias áreas que já estão avançando, já está incorporando no corpo do hospital, com o novo corpo, né, do pronto-socorro, então a gente está a passos largos, tenho certeza que será, eu diria, uma marca importante do governo no sentido de melhor assistir a nossa população. Na mesma toada, a gente reformou também muitas áreas de dentro do hospital do Ferreira Machado, os corredores, né? Nós abrimos a clínica da criança, né, que foi um grande passo na Ferreira Machado, inclusive, com novas salas de cirurgia. Com novas salas de cirurgia, né, com novos departamentos de assistência ao queimado. A gente reformulou o fluxo de dentro do pronto-socorro, o que culminou, na verdade, essa nova gestão operacional, assistencial, ou seja, a resolutividade mais rápida, mais célere, né, do doente chegar e rapidamente tentar-se um diagnóstico para definir o que vai se fazer com ele. Isso culminou, logicamente, no esvaziamento daquele corredor que eternamente vivia cheio, vivia entupido de São pacientes. 500 dias sem pacientes no corredor. Sem pacientes no corredor. Ele usa o corredor mesmo para passagem. Como é que, em linhas gerais, o senhor poderia definir como é que isso foi possível? Foi possível com um novo modelo de gerenciamento, com o envolvimento, logicamente, de todos os funcionários, de todas as equipes operacionais, de maior rapidez, celeridade na realização, no resultado dos exames, né? Da atenção das equipes em dizer, não, este é clínico, vem para cá, este tem que internar, este tem que transferir, este tem que operar. Então, definindo muito rapidamente o que fazer. O que acontecia antes que ficava na morosidade, muitas vezes, aguardando o exame, ele ficava horas e horas e horas. Então, é isso que acabou com essa morosidade e a gente, na verdade, transformou numa celeridade, uma rapidez assistencial com grande resolutividade na solução dos problemas. Esse foi o grande segredo de acabar com essas filas. E ainda no que diz respeito à estruturação, a gente encontrou muitas unidades básicas de saúde, né? Eram 46 unidades fechadas. A gente já reativou, já reabriu, já reformou 26 unidades. A maioria, né? A maioria, não totalidade ainda não, porque não há tempo hábil para isso, né? Existe na linha do tempo a possibilidade de você executar essas
obras, enfim, e reinaugurações. A gente já tem mais algumas que estão prestes a serem inauguradas, só não foram por questões não dependentes de nós, do governo, mas sim da Enel, que não conseguiu fazer a ligação da eletricidade. Então, são alguns problemas que a gente acaba enfrentando e tendo que superar. Então, em termos estruturais, eu digo estrutura física, a gente avançou bastante. Vamos avançar muito mais. Muito bem. Doutor Paulo Herano, o país viveu uma lacuna em relação aos índices de vacinação. A preocupação foi grande. A questão da poliomielite, do sarampo, mas Campos, em sentido contrário, monta uma força-tarefa e consegue índices de vacinação que me parecem bem expressivos. Como é que o senhor pode falar sobre isso para a gente? Todos nós temos visto, né, em toda a mídia nacional, eu diria até, porque passa isso no Jornal Nacional, Jornal Hoje, toda essa dificuldade que aconteceu no pós-pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia, em relação aos índices nacionais de imunização. E os nossos índices também estavam muito abaixo do necessário. Então, eu diria que com a média de 50% a 60% dos índices de vacinação que pegava o país todo. Tanto que o Estado, ele muito preocupado com isso, determinou uma busca ativa, determinou um monitoramento rápido de equipes nossas que foram às casas vacinar quem não tinha vacinado e, ao mesmo tempo, nós fizemos, nesse período, eu diria, que nos antecede o dia de hoje, uma campanha muito forte em termos de imunização, um chamamento à sociedade civil organizada, envolvemos todos os segmentos do comércio, segmentos religiosos, segmentos educacionais, avançamos no nosso planejamento, ampliamos por demais a possibilidade de vacinação, quer fosse com horário estendido durante o dia, quer fosse nos finais de semana, dias desses que a gente fez de vacinação. Chamamos o Ministério Público, que também participou de uma forma muito significativa. Como é que foi a resposta para isso? E uma resposta para isso, a gente ficou impressionado. Eu já até agradeci à população, agradeci aos pais, que eu cobrava muito dos responsáveis, porque criança, ela não tem essa prerrogativa de dizer eu quero vacinar, eu vou lá vacinar. Os pais que têm que levar. Então, os responsáveis são eles. Qual o percentual? Então, nós saímos dos 56% mais ou menos e atingimos os 96%. Então, houve uma resposta quase 100%. Muito significativa e a gente está muito feliz com isso. E hoje eu fico muito seguro, muito tranquilo em relação à segurança, que as nossas crianças, eu digo, elas já estão protegidas. Isso foi um grande passo. Bem, falar em criança, como é que os baixinhos estão no governo Vladimir? Nós temos o pronto-socorro pediátrico no Hospital dos Plantadores de Cana, recentemente a Clínica da Criança em Guarulhos. Como é que está esse atendimento para a criança hoje no município? Na verdade, nós conseguimos solucionar um grande problema, que era uma referência para que a criança fosse atendida. A gente tinha várias equipes distribuídas pela cidade, mas sempre incompletas. Então, o único caminho que tivemos foi de centralizar, e foi o que nós fizemos. Nós abrimos 2 polos permanentes de atendimento 24 horas, 7 dias por semana, em 2 polos, um nos Plantadores de Cana, que é o pronto-socorro pediátrico, e fizemos a Clínica da Criança em Guarulhos, no antigo PU de Guarulhos. Resultou realmente num modelo em que nós ampliamos muito a assistência, demos uma segurança muito grande aos pais. Hoje, o pai que está com uma criança que está sentindo qualquer coisa agudamente, a qualquer hora do dia ou da noite, ele sabe onde procurar. Isso dá uma tranquilidade, porque o maior desespero que tanto na cidade quanto em Guarulhos. Quanto em Guarulhos, exatamente. A gente sabe o quanto que é desesperador a gente ter um filho no nosso colo, febril, sentindo mal, e você não ir para um lado e para o outro e não sabe onde ir. Então, hoje nós temos 2 polos referenciais. Isso aumentou de forma muito significativa o atendimento às nossas crianças, deu uma segurança muito maior para os pais e também para as crianças, e é mais um tento, eu diria, positivo do governo em termos de saúde, em termos de assistência e principalmente para as nossas crianças, que são as nossas preciosidades. A Covid ainda assusta. Campos não é uma ilha, não está diferente, esse quadro não está diferente no município, né? E aí as mortes continuam acontecendo em todo o país. Isso ainda assusta? A Covid ainda assusta?
Ainda assusta, porque ela não acabou e a impressão que nos dá no caminhar dessa história da doença, né, da evolução natural dessa doença, com o surgimento de novas cepas, né, de variantes, que eu diria, a gente fica sempre muito apreensivo, porque nós notamos já que tivemos em vários momentos picos de transmissão e depois um arrefecimento. Quando você tem um número grande de contaminação, uma transmissibilidade maior por conta de uma nova cepa, o que sempre nos preocupa é quantos vão adoecer? Dos que vão adoecer, quantos estão vacinados? E o que vamos fazer com esses pacientes? Então, o que já está provado cientificamente? Os pacientes mais vulneráveis a serem acometidos por uma nova cepa são os pacientes que não se vacinaram de forma completa, que não tomaram as doses de reforço, e principalmente os idosos e os imunocomprometidos. Então, todo paciente idoso acima de 60 anos, ele obrigatoriamente tem que tomar as 4 doses. E se ele tiver alguma comorbidade importante, ele deve tomar a 5ª dose, que já está disponível. Há alguma novidade em relação à vacina? Há uma novidade, estamos recebendo, parece que já começou a chegar no Brasil, nós não recebemos ainda, que é a nova vacina, chamada vacina ambivalente. Toda essa gama de vacinas de primeira ordem é a da Pfizer. Elas são vacinas que foram, eu diria, produzidas em cima da cepa original. Após essa cepa original, várias cepas foram surgindo. E a última, de maior contagiosidade, é a Omicron, que também já tem uma série de variantes da própria Omicron. Sendo que esta vacina chamada ambivalente, que está chegando agora no Brasil, no nosso país, é uma vacina que já foi também produzida para as 2 cepas, a original e para a Omicron. Então, ela tem uma capacidade maior imunogênica, de promover uma imunidade. Bivalente. É uma vacina como se fosse uma vacina bivalente. Mas então, esta vacina que provavelmente será a vacina que irão disponibilizar a partir de agora para que a gente possa fazer em massa. Lembrando que esta vacina, ela só tem o seu efeito em quem já tomou as outras doses. Então, é uma vacina de reforço, não é vacina para se tomar como uma primeira dose. O senhor falou em reconstrução do HGG, reabertura das UBS, modernização do Ferreira Machado, atendimento para as crianças e o que aguardar, o que a população pode aguardar ainda mais para 2023. A gente fez tanta coisa que ainda teria muita coisa para lhe dizer do que fizemos. Não só reestruturamos fisicamente, mas a gente reestruturou todo o mobiliário dessas unidades. A gente reestruturou com a aquisição de inúmeros equipamentos importantíssimos para que a gente pudesse promover uma melhor assistência, eu diria intra-hospitalar. A gente adquiriu 2 tomógrafos, um do São José e um segundo que a gente colocou no próprio Hospital Ferreira Machado. Adquirimos vários arcos cirúrgicos. Arcos cirúrgicos são equipamentos que são usados durante cirurgias mais complexas, né, que facilita a cirurgia, adianta, dá uma qualidade maior ao ato cirúrgico. Como também a gente adquiriu internamente para os hospitais, principalmente lá para o Ferreira Machado, um novo equipamento da digitalização do raio-x. O que quer dizer isso? A gente faz o raio-x hoje, ele fica digitalizado, então ele pode ser visualizado em qualquer das nossas unidades. Então nós vamos promover todo esse modelo, eu diria, para todas as nossas redes de urgência e emergência, para que a gente possa ter uma central de laudos, para ter esse laudo imediatamente. Isso é um disponibilizar isso? Disponibilizar imediatamente. Isso é um grande avanço para a saúde, para a população, já para 2023. Para todos nós. Agora, já neste ano, já está instalando lá o equipamento e a gente já vai capilarizar essa assistência. Além disso, a gente comprou, adquiriu 2 torres de endoscopia, que são as processadoras, o vídeo, toda a parte estrutural, cada uma com 6 tubos, que a gente chama. 6 tubos de endoscopia alta e 6 tubos de endoscopia baixa. Então, é um avanço também para que a nossa população fique melhor assistida pelo nosso próprio setor público. Isso também vem dar um grande avanço assistencial
aos nossos pacientes. E além de mobiliar todo o Hospital Ferreira, a gente trocou toda a mobília de câmaras, de armários, enfim. Isso traz um melhor ambiente de trabalho, um maior conforto para os nossos pacientes, maior segurança. Isso tudo são avanços importantes. Como tivemos os avanços, né, dos mutirões. A gente, quando você fala da pandemia, a gente tem que lembrar que a pandemia ela estagnou a assistência. Muita coisa deixou de ser feita por conta da pandemia e por conta também de decisões, eu diria assim, de governo anterior. Mas o que nós temos? Com esse represamento assistencial, muitas das doenças ficaram represadas, muitos dos exames ficaram represados, a assistência em si ficou a desejar. E essa retomada a gente abriu os mutirões, a gente teve um clique que fazia parte, inclusive, já do programa de governo determinado pelo prefeito Vladimir, em que a gente colocava a necessidade de se realizar mutirões. Então, o primeiro mutirão que nós lançamos foi em novembro do ano passado, há um ano e pouquinho atrás. A gente se comprometeu a fazer em 100 dias 40 mil procedimentos. Nós atingimos em menos de 100 dias 44.866 procedimentos. Foi algo assim fantástico, que abrimos as portas, que via desde consultas, exames, cirurgias, tratamentos clínicos. Então, com isso, a gente identificou muitas doenças que estavam estagnadas. Isso promoveu, então, uma assistência muito maior. Na sequência desse mutirão... E esses dados devem ter sido para nortear todo o trabalho a partir daí, né? Todo o trabalho, porque quando você identifica, né, um tipo de patologias, por exemplo, existem as doenças crônicas, eu cito duas aqui, todo mundo conhece, que é o diabetes e que é a hipertensão. Quando você não trata adequadamente essas duas doenças, elas culminam em complicações severas. O diabético, ele perde a visão, o rim dele para de funcionar, tem que fazer uma amputação, às vezes, de um membro por falta de assistência. Então, quando você identifica essas distorções, essa evolução, e você consegue fazer uma intervenção, você consegue diminuir essas complicações. É igual o hipertenso, que não se trata, no final ele infarta, no final o coração dele fica fraco, isso é cardíaco, então você precisa intervir. E a gente identificou muito disso. Com isso, gerou, logicamente, uma assistência mais adequada a esses pacientes. Hoje nós fizemos um mutirão de exames, como tomografia e ressonância. A gente fez 6.000 exames, olha que quantidade, entre tomografia e ressonância. Isso em que só período? Esses dois. Foi logo em março desse ano. Então a gente promoveu 6.000 exames. A partir do mutirão. A partir dos mutirões. E com esse, quando você viu qual seria a demanda e definiu as prioridades. Né? Isso. E executamos, né? E ao mesmo tempo, quando você faz exame, você faz diagnósticos. Aí você entra no fluxo do tratamento. Então é toda uma dinâmica. É um mecanismo complexo, conjugado e progressivo. Quanto mais diagnóstico você faz, mais você gera procedimento, exame, cirurgia, enfim. Depois desse, nós fizemos um mutirão de cirurgia de cabeça e pescoço, depois nós fizemos um mutirão de cirurgias gerais, como hérnia, vesícula, enfim, e também procedimentos urológicos. Então, são vários mutirões que a gente vem com isso, dando uma assistência específica a segmentos que estavam demasiadamente represados. Foi um outro grande passo que a gente deu em relação... Podemos dizer que a estratégia da área de saúde, até agora, deu certo no governo. Graças a Deus tem dado muito certo. E 2023, doutor Paulinho? 2023 nós vamos avançar mais ainda nesses segmentos. Você poderia estabelecer uma pauta de prioridades agora para 2023? Na verdade, a nossa prioridade maior é continuar abrindo as unidades de saúde que estão fechadas. A gente vai fazer uma grande reformulação na atenção primária, na atenção básica, que nós chamamos, aumentando a cobertura da estratégia da saúde da família. Porque quando você falha na atenção básica, no tratamento precoce, na identificação precoce das doenças, na intervenção precoce, você acaba tendo o agravamento dessas doenças e eles vão para as portas das urgências. Aumenta a demanda. Aumenta a demanda onde? No final, que é no nível terciário, que são os hospitais que ficam sobrecarregados. Porque houve uma desestruturação completa da atenção básica por conta de vários fatores, entre eles a própria pandemia. Então, tudo isso é bastante complexo e bem conjugado. Então, nós vamos aplicar muitos esforços
a partir agora de 2023, nessa mudança de chave da atenção primária. Estaremos recebendo, e já estamos cadastrados aí, 25 médicos da Estratégia da Saúde da Família, promovidas pelo Ministério da Saúde. A gente já conseguiu inserir no sistema do Ministério, né, a formatação dessas equipes, vamos distribuí-las geograficamente nas áreas de maior necessidade do nosso município. Então nós vamos avançar nessa capilaridade da atenção primária em saúde, que é onde deve acontecer, é onde a gente deve buscar esse paciente dentro de casa, cuidar dele em casa, levar o medicamento para ele. Por um tempo isso deixou de ser feito. Deixou muito. A gente, para ter ideia, como eu disse, a gente encontrou aí 46 unidades fechadas, todos os grupos desabilitados do Ministério da Saúde, então era uma situação muito crítica, muito difícil. Ok. Muitíssimo obrigado. Que 2023 o senhor possa estar à frente da pasta. A estrutura que move a saúde do município hoje, o senhor pode dar essa garantia para a população, né? Ela atende às demandas da população campista. Nós temos ainda muito a avançar, mas eu tenho certeza que todos os trabalhos que estamos desenvolvendo, as estratégias assistenciais, e a gente vai avançar muito, como eu disse agora, na área da atenção básica, atenção primária, na estratégia da saúde da família. E temos também alguns avanços na atenção terciária, que é o atendimento precoce, que eu digo, né, que a gente já está com todo formatado, que é o que a gente chama de angioplastia primária, que é o atendimento do paciente que está infartando na primeira hora do atendimento. Isso é fundamental para salvar vidas, né? Que é vital para evitar complicações. Então a gente já está com todo o modelo articulado, só aguardando aí os finalmente dessa... Seria um pronto-socorro cardiológico municipal? Não é um pronto-socorro, a gente já tem a estrutura da hemodinâmica, né, pronta. Certo. Em 2 hospitais, a gente tem contratualização com 2 unidades. Em algum local específico esse atendimento? Então, seriam esses e a nossa rede de urgência. O paciente que passar mal, que tiver com quadro clínico compatível com insuficiência coronariana, com suspeita de infarto, ele vai ser atendido lá na ponta, quer seja lá no lugar mais distante que for, como o Farol, por exemplo. Então, nessa hora, a gente está com toda a estrutura da nossa rede de urgência e emergência, nas nossas UPHs, com treinamento do pessoal, faz o eletro, imediatamente esse eletro é lido por uma central. Se tiver com as características clínicas e eletrocardiográficas, a gente já faz a conexão com a equipe da hemodinâmica e não precisa ficar aguardando. A gente já coloca ele na ambulância, UTI, se necessário for, já faz o medicamento e ele já é transferido diretamente para o serviço de hemodinâmica. Para o hospital conveniado? Para o hospital conveniado. Ok. Muito obrigado, hein? Eu é que agradeço e vamos pedir a Deus que ilumine os nossos caminhos e que a nossa cidade fique cada dia melhor. Obrigado.